A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e pela sua família. A palavra de Deus para nossa meditação hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e versículo de número 11, onde diz assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Meus amados irmãos, afora o contexto teológico e histórico desse versículo, aqui nós temos uma afirmação convicta da maneira como nós seremos salvos, da maneira como o Senhor Jesus irá nos resgatar um dia deste mundo. Nós somos salvos, irmãos, pela graça do Senhor, não é? Pelo favor imerecido. Nós somos salvos porque um dia Deus amou e nos ama de tal maneira que foi capaz de entregar o seu único filho para morrer por todos nós. Interessante que nós devemos ser reconhecidos disso. E o reconhecimento passa por várias fases da nossa vida. Por exemplo, passa na fase de nós sabermos que a salvação independe da maneira como nós vivemos, no sentido de sofrermos ou estarmos felizes. Se você está passando dificuldade, mas a graça de Deus não deixa de ser a maneira como você será salvo. Se você está na bonança, mas é a graça de Deus que Ele vai lhe salvar. Se você, irmãos, tem uma vida como, sei lá, de uma posição de destaque social, mas é a graça de Deus que vai lhe salvar. E se você não tem posição de destaque social, também é a graça de Deus que vai lhe salvar. É a graça de Deus, irmãos, que vai salvar as pessoas que estão na sua casa. E por que eu estou falando tudo isso? É porque nós temos que reconhecer que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do favor imerecido. Nós precisamos, irmãos, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente reconhece isso, há um salto na nossa qualidade de vida, porque nós vamos começar a fazer as coisas com mais alegria, com mais liberdade, com mais determinação. E as pessoas vão dizer assim: mas espera aí, você trabalha na fábrica, você tem um chefe tão chato, e por que você é tão feliz? Você não tem motivo para amanhecer e terminar o dia feliz. Você vai dizer: mas é porque independente do meu chefe ser chato, independente do meu sofrimento diário, mas a graça de Deus, aleluia, ela é real também sobre a minha vida. Se na sua família você está passando por algum momento de turbulência, porque sempre nós passamos por momento de desentendimento, por momento de contenda, que não é comum nós passarmos quando nós convivemos com o pecado, não é, irmãos? Quando nós convivemos com, por exemplo, com a infidelidade conjugal, com os vícios e com tantas outras coisas que desagradam a Deus. Mas em relação ao convívio, relacionamento, é comum haver conflitos. Independente de você estar passando por conflitos ou não, mas se Jesus voltar hoje, você vai morar no céu, porque a graça de Deus também lhe alcançou. Também é real na sua vida e na sua casa. Lembre-se sempre que nós devemos, na nossa casa, sermos luz. E isso, irmãos, também passa pelo ponto de nós reconhecermos a graça de Deus. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro que sabe o que você precisa fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e também a sua casa. Você lembra, irmãos, que a nossa casa sempre é citada. A Bíblia diz que Deus ia destruir tudo, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus disse: Noé, constrói uma arca e vai para dentro dela. Você, seus filhos, sua nora, sua esposa, ou seja, você e toda a sua família. Noé achou graça, mas toda a família foi alcançada. Irmãos, reconheça o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nesse dia.
Reconheça o reconhecimento. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O reconhecimento é o primeiro passo para a bênção de Deus sobre o seu lar. Que Deus abençoe você e a sua casa neste dia. E hoje, irmãos, aqui do meu lado, eu tenho a participação da irmã Thaís Araújo. Geralmente eu digo, eu quero orar por você e pela sua casa nesse momento. Mas nesse momento, hoje, eu quero passar a palavra para a irmã Thaís Araújo, que também trará a sua saudação e fará a oração da fé juntamente com todos nós nesse dia de hoje. Paz do Senhor, irmã Thaísa. A paz do Senhor, Mário. Deus te abençoe, meu esposo, pastor Mário, né? Eu costumo dizer. Mas eu estava pensando, Mário, quando olhamos assim para a graça de Deus, existem dois termos que nós conhecemos que é muito comum as pessoas dizerem: fulano vive uma vida desgraçada ou vive uma vida de desgraça. Outros dizem assim: fulano vive uma vida sem graça, né? Porque não tem valor, porque não tem alegria. Mas aquele que serve o Senhor, ele nem tem uma vida desgraçada, nem tem uma vida sem graça. Pelo contrário, ele foi alcançado e resgatado e restaurado pela graça do nosso Deus. E isso torna a nossa vida mais feliz, mais abençoada. E se você se encaixa em uma vida desgraçada ou sem graça, seja hoje alcançado pela graça, tome sua decisão por Jesus. Ele deseja mudar a sua vida, restaurar a sua família. Em nome de Jesus, seja abençoado. Vamos orar? Pai querido e santo Deus eterno, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Te louvamos por termos sido, Senhor, alcançados pela tua graça. Porque uma vez, Senhor, vivemos no pecado, com uma vida desgraçada. E vivíamos também, Senhor, em uma monotonia total, com uma vida sem graça. Mas quando tu nos encontraste, Senhor, e mostraste o valor que tem a nossa vida para ti, preço de sangue inocente, preço de sacrifício na cruz, aleluia, isso nos deu alegria, nos deu ânimo, e eu te peço hoje, Senhor, que alcance cada um dos teus filhos, aqueles que já foram alcançados pela graça, Senhor, que contagiem outros, que chegue, Senhor amado, para valorizar este teu sacrifício, alcançando a vida de outros, meu Deus e meu Pai. E se porventura alguém que ouviu esta mensagem deseja ser alcançado pela graça, Senhor, eu te peço, restaura, renova, transforma o coração e toda esta situação em que está vivendo. Pai querido, nós cremos no teu poder de libertar, de salvar, de curar, de transformar a vida do homem, porque tu tens o propósito, Senhor, de um dia, aleluia, totalmente de graça, nos levar para morar contigo nas mansões celestiais. E nós aguardamos, Senhor, com alegria o dia da tua vinda. Fica conosco, Senhor, e nos sustenta a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, e que Deus conceda mais um dia abençoado e feliz na presença dEle. Que Deus abençoe a todos. Te dê um dia de paz.